Jesus Cristo perdoou os pecadores que se assombraram com ele quando lhes apareceu andando sobre o mar à noite. Foi dito que eles bradaram com grandes gritos: um fantasma! Mas disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O mesmo que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus Cristo perdoou aos que se escandalizaram com o seu duro discurso. Perdoou a seus irmãos quando queriam precipitar a sua hora de subir para a festa do templo. Eles lhe convidaram para uma festa, mas estavam paramentados com a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. Vale lembrar que já havia uma contenda anterior, quando tentaram pegar a Jesus numa falha e Jesus lhes expôs onde eles falharam. A circuncisão deveria ser feita em 8 dias de nascido, e um homem, ainda criança, nascido há 8 dias, fora circuncidado para cumprir a lei. Mas era exatamente num sábado, onde não se podia fazer obra nenhuma. E uma simples circuncisão quebrava a lei. Mas Jesus Cristo fora criticado porque curava de todo a um homem enfermo no sábado. E eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus porque não guardava o sábado. Mas Jesus não lhes condenou, perdoou-lhe novamente, mas ele não portava a pedra nas mãos, a balança na boca, nem a trave nos olhos. Jesus Cristo perdoou a multidão que duvidava de sua filiação. E não somente negavam, mas zombavam e afirmavam tratar-se de ilicitudes materna ou paterna. Tudo isto aconteceu antes de eles trazerem a mulher que fora apanhada em pleno ato adulterando, para ser julgada por Jesus e sua possível forma de condenação. Com o custo de sua vida ou não importava, senão somente que, em uma das 2 opções de interpretações da lei, Jesus errasse aos olhos deles. E pressionaram: mestre, a lei que foi dada a Moisés, que é dos pais e patriarcas, e também é lei dada por Deus, diz que as tais sejam apedrejadas. Diz que esta mulher deve morrer. E tu que dizes? Eles não entenderam que foi exatamente para que o homem buscasse o escapar da morte que a lei veio, para que o homem antes fugisse do pecado, a fim de não se deixar morrer, tampouco fossem furados os seus olhos, cortada a sua mão direita, ou retirado o seu pé. Do mesmo modo, a mão de baixo, amarrada ao pescoço para se lançar ao mar, objetiva evitar que façam tropeçar a um dos pequeninos de Deus. Não um prazer de Deus em matar, mas eles visivelmente assinalavam a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava.
os que tinham fome e sede de justiça, os que de coração limpo e quebrantado, que mansos e humildes de coração, tendo ouvido do Pai invisível e aprendido dele, madrugavam para ouvir ao pão vivo que desceu do céu e capaz de dar a vida ao mundo. Entravam eles na casa do Pai, e o Pai na casa de cada um, feito templo feito sem mãos, onde o que bate à porta e o que o recebe participam do melhor do pão repartido, sem a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Enquanto os que tinham ouvidos para ouvir participavam da mesma mesa com o mestre, onde lhes alimentava e preparava para andarem pelo mesmo caminho e pegadas, os escribas e fariseus e os principais religiosos da época adicionavam aos seus fardos pedras nas mãos, balança na boca e traves nos olhos, para que a justiça condenatória e cruel de suas pedras encontrasse um trampolim de vanglória e um laço para armar diante de Cristo Jesus, Senhor nosso. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. No universo contraditório e perdido deles, Jesus Cristo estava sem saída. Se apedrejasse aquela mulher, conforme a lei de Moisés, estaria usurpando, conforme denunciariam, o lugar devido do sacerdote ou dos anciãos do templo. Se a levasse para o sumo sacerdote, estaria reconhecendo ainda a velha aliança e negando a si mesmo a filiação com Deus e profanando a entrada triunfal do rei de Israel com poder para ressuscitar mortos e perdoar pecados, trabalhando no dia de sábado. Se lhe declara perdoada, estaria contra duas ou mais testemunhas e contra a lei de Moisés. Para eles, a única saída seria as pedras nas mãos, a balança na boca e as traves nos olhos. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus Cristo, mesmo tendo já respondido com silêncio enquanto escrevia na terra, endireitou-se e mandou-lhes cumprir a lei conforme a verdade de cada um. E se já estavam com as pedras nas mãos para atirarem, a pedra maior de esquina, eleita e preciosa, lhes tirava as pedras das mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. E saíram todos. Hoje ficou escrito em toda a terra que ele escreveu na terra, sem as pedras nas mãos, a balança na boca e as traves nos olhos.
Quando ouviram isto, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo já nos prevenira antes desse específico episódio que os fariseus eram semelhantes a sepulcros caiados, raça de víboras, co-assassinos dos profetas, devoradores das casas das viúvas, hipócritas, condutores cegos, mas eles não admitiam seus erros. Mas neste episódio, os exaltados foram humilhados, e cada um deles saiu da presença da rocha fiel e verdadeira, cabisbaixos e confessado por suas próprias pedras que tinham pecados maiores que uma mulher de prostituição. Porque eles prostituíam as leis diante dos homens e se prostituíram diante de Deus por causa das pedras nas mãos, a balança na boca e as traves nos olhos. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ainda pergunta: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, está vivo ou morto. Deus não é Deus de mortos, porque para ele vivem todos. Mas Jesus Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele disse: Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se canta: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai. Sem as pedras nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. Canto triunfal. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 8, 31 a 39. João 8, 1 a 11. Largando a pedra, largando a pedra.